Por que milhares de cristãos oram com lágrimas todos os dias e continuam sem respostas, enquanto outros, que entendem um único princípio ensinado por Jesus em Marcos 11:24, testemunham milagres em dias? Florence Scovel Shinn afirmava que este é o versículo mais mal compreendido de toda a Bíblia. E hoje, ele será revelado a você como nunca antes. Nos próximos 19 minutos, você vai descobrir o princípio espiritual bíblico que Jesus ensinou e que ativa resultados reais no invisível, mesmo que você já tenha orado, jejuado, clamado e nada mudou até agora. Mas antes, imagine esta cena. Nova York, 1927. Uma manhã fria. Enquanto muitos cristãos da época suplicavam por provisão após perderem tudo, Florence caminhava pela rua segurando sua Bíblia com firmeza. Ela não tremia, não chorava, não pedia com desespero. Ela conhecia algo que Jesus havia ensinado e que pouquíssimos compreenderam: a diferença entre pedir e receber. A diferença entre oração de súplica e oração de filho. A diferença entre falar com medo e declarar com autoridade espiritual. Naquela manhã, Florence havia aberto sua Bíblia exatamente em Marcos 11:24. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será. Aquela frase perfurou sua alma. Jesus não disse, peçam com força. Não disse, peçam chorando. Não disse, peçam até convencer Deus. Jesus disse, creiam que já receberam. Tempo verbal. Passado. A bênção já existe. O céu já liberou. A oração não é um pedido, é um ato de recebimento. E talvez seu coração esteja cansado hoje. Talvez você já tenha repetido o Pai Nosso incontáveis vezes. Talvez já tenha feito campanhas, vigílias, propósitos. Talvez já tenha ungido portas, janelas, carteira, e mesmo assim, a porta não abriu. A resposta não veio. A mudança não aconteceu. Mas não é falta de fé, não é abandono de Deus, não é demora divina. É que ninguém te ensinou a chave que Jesus deixou e que Florence decodificou com profundidade espiritual. E a verdade é simples. A maioria das pessoas ora pedindo, mas Jesus ensinou a orar recebendo. E antes que você pense que precisa ser pastor, teólogo ou santo para viver isso, não precisa. Basta entender o princípio divino que será revelado hoje. Simples, bíblico, profundo. O mesmo que Florence usou para transformar sua vida e que milhares usam até hoje. Mas antes de revelar esse decreto sagrado, você precisa conhecer a mulher que descobriu esse mistério quando tudo parecia perdido. Florence não nasceu mística, nem rica, nem com a vida resolvida. Ela conheceu o poder de Marcos 11:24 quando tudo na vida dela gritava o contrário da promessa. Imagine o ateliê de Florence, início do século XX. Tinta seca nas telas, contas acumuladas sobre a mesa, o silêncio pesado de quem espera um comprador que nunca chega. O casamento tinha acabado, o nome estava manchado e, para uma mulher cristã daquela época, ser divorciada era quase uma sentença social. Naquela noite, ela apagou as luzes, deixou apenas a chama de uma vela acesa, colocou a Bíblia sobre o cavalete vazio e se ajoelhou no chão gelado. Ela não fez uma oração bonita. Fez uma oração quebrantada. Deus, se a tua palavra é verdadeira, eu preciso ver isso na minha vida. Eu não aguento mais orar e não ver resposta. Com as mãos trêmulas, abriu a Bíblia e os olhos caíram em Marcos 11:24. Por isso lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. De repente, aquela frase saltou da página. Ela percebeu algo simples e, ao mesmo tempo, revolucionário. Jesus não mandou apenas pedir. Jesus mandou pedir, crendo que já recebeu. Não que vai receber, não que um dia Deus fará, mas que, no mundo espiritual, a bênção já foi liberada. O céu já respondeu, a colheita já está plantada, e a oração é o ato sagrado de concordar com isso.
Florence ficou em pé, enxugou as lágrimas e fez algo que nunca tinha feito. Ela não orou como quem implora. Orar. Ela já sabia. Naquela noite, ela declarou como quem recebe. Colocou a mão sobre uma das telas encostadas, olhou para o vazio do ateliê e disse em voz firme: Pai, segundo Marcos 11:24, eu creio que já recebi meus clientes perfeitos, minha provisão divina, minha prosperidade alinhada à tua vontade. Eu não vejo ainda, mas o céu já liberou. Eu recebo agora, por direito de filha. Nenhuma luz piscou, nenhum anjo apareceu, nenhum trovão soou, mas algo mudou dentro dela. Um descanso, uma certeza quieta, uma paz que não vinha das circunstâncias. No dia seguinte, sem fazer nada de extraordinário, um antigo conhecido entrou no ateliê por acaso e comprou uma tela que estava parada há meses. Na semana seguinte, ele voltou com um amigo. Em poucos meses, as encomendas começaram a surgir de onde ela menos esperava. Aquela noite em Marcos 11:24 se tornou um marco. Foi quando ela passou de pedinte espiritual para filha que recebe o que o pai já liberou. A partir daí, Florence começou a estudar tudo o que Jesus dizia sobre fé. Viu que em Marcos 11:23 ele fala de dizer ao monte sem duvidar. Em Hebreus 11:1, entendeu que fé é certeza do que não se vê. Em Provérbios 18:21, percebeu que a língua carrega vida e morte. E tudo convergia para o mesmo princípio divino. Deus criou o universo pela palavra e espera que você colha pela palavra também. O princípio espiritual central que Florence enxergou em Marcos 11:24 é este: a oração verdadeira não é tentativa de convencer Deus a fazer algo. É o ato de alinhar seu coração àquilo que Deus já decretou no céu. Você não está inventando um desejo qualquer. Você está se posicionando diante de uma promessa já escrita. Quando você ora crendo que já recebeu, você entra no fluxo da colheita divina, a lei espiritual da semeadura que a Bíblia revela. Primeiro a semente invisível, depois a raiz oculta, por fim, o fruto que todos veem. Florence começou a chamar isso de princípio do Verbo Criador. Toda palavra que você declara com fé, baseada na palavra de Deus, se torna um decreto sagrado registrado diante do céu. É por isso que Jesus não disse, terá o que pensa, mas terá o que disser. Você pode até crer em silêncio, mas é quando a fé chega à boca que ela se torna colheita. Mas aqui entra o ponto que, talvez, tenha te segurado por anos, crenças religiosas limitantes que parecem humildes, mas contradizem o próprio Jesus. Quantas vezes você já ouviu algo assim dentro da igreja ou em conversas entre cristãos? Se eu pedir com muita fé e jejuar bastante, quem sabe Deus se compadeça? Isso parece piedade, mas esconde a ideia de um Deus difícil, quase relutante, que só responde quando você sofre o bastante. Marcos 11:24, porém, mostra outro rosto, o de um pai que já liberou a bênção e diz: Filho, apenas creia que já recebeu. Outra crença comum: eu não posso pedir coisas materiais, porque isso é ganância. Só que a Bíblia fala de um Deus que supre todas as nossas necessidades, Filipenses 4:19, e deseja que prosperemos em tudo, 3 João 1:2, para que sejamos canal de provisão, não escravos da falta. Não é o pedido que define ganância, é o coração que quer reter só para si. Florence ensinava: prosperidade divina não é acumular, é fluir. E talvez você tenha herdado também a frase: se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Se não fizer, é porque Ele sabe o que é melhor. Sim, Deus sabe o que é melhor. Mas Jesus não te ensinou a orar com resignação passiva. Ele te ensinou a orar com fé ativa. A vontade de Deus não é um mistério total. Ela está escrita nas promessas: provisão, paz, restauração, sabedoria. Quando você ora baseado na palavra, você não está forçando Deus, está concordando com Ele. É aqui que tudo muda.
quando você para de tratar oração como um bilhete jogado no céu e passa a enxergá-la como um contrato espiritual assinado com a própria palavra de Deus. E é para isso que este vídeo existe, para te tirar da posição de quem pede e espera ver se funciona, e te colocar na posição de quem declara, recebe e anda como quem já tem. Mas antes de continuarmos, Florence sempre ensinava algo importantíssimo. A fé se fortalece quando você torna sua decisão espiritual visível. Por isso, agora eu quero que você faça um pequeno ritual sagrado comigo. Respire fundo, sinta a presença de Deus onde você está. Lembre-se de Marcos 11:24 ecoando sobre a sua vida. Agora, vá até os comentários, não depois, agora, e escreva: eu creio que já recebi em Cristo. Não escreva como frase solta. Escreva como quem assina um decreto diante do céu, como se você estivesse registrando no mundo espiritual. A partir de hoje, eu não peço como mendigo, eu recebo como filho. Escreva. Volte para o vídeo, porque no próximo bloco você vai ouvir histórias reais de pessoas comuns que aplicaram exatamente esse princípio bíblico e viram Deus agir onde tudo parecia impossível. A fé cresce quando vemos Deus agir na vida de pessoas reais. Florence dizia: testemunho é prova espiritual. É quando o céu confirma que o princípio funciona para qualquer filho que crê. Hoje você vai conhecer 3 histórias profundas. 3 vidas que mudaram quando entenderam o que Jesus realmente ensinou em Marcos 11:24. Pedir crendo que já recebeu. História 1. A mãe solteira que decretou o impossível. Sara era mãe solteira de 2 filhos pequenos. Trabalhava como diarista, levava a marmita fria na bolsa e voltava para casa tarde da noite com os pés queimando dentro dos sapatos gastos. Era uma mulher de fé, nunca faltava aos cultos, dizimava do pouco que tinha, orava pelas madrugadas na beira da cama. Mas, apesar de toda a devoção, a conta nunca fechava. Em março de 1926, ela tinha apenas R$3,15 no bolso. O aluguel estava atrasado há 3 meses. O dono da casa avisou que se ela não pagasse em 7 dias, seria despejada. Naquela mesma noite, enquanto lavava a louça, Sara sentia o peito apertado. Senhor, eu oro, eu clamo, eu faço tudo certo, por que nada muda? No dia seguinte, uma irmã da igreja percebeu seu rosto abatido e colocou na mão dela um papel com um endereço. Hoje à noite vai ter uma reunião da senhora Florence Scovel Shinn. Vai, Sara. Deus pode falar com você lá. Sara quase não foi. Tinha vergonha das roupas simples, do rosto cansado. Mas algo a puxou para aquele salão. Florence abriu a Bíblia e leu em voz firme: tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será. Marcos 11:24. Naquele momento, Sara sentiu o coração estremecer. Florence então disse algo que ela nunca tinha ouvido ninguém pregar. Vocês estão pedindo como mendigos. Deus quer que vocês peçam como filhos. Filho não implora, filho recebe. Naquela noite, Sara voltou para casa, acendeu a lamparina e colocou os R$3,15 em cima da mesa. Ela fechou os olhos e declarou, com lágrimas e autoridade: Pai, segundo Marcos 11:24, eu creio que já recebi minha provisão. Esses R$3,15 não são escassez, são semente da tua abundância. Eu recebo agora um milagre. E então fez algo ousado. Gastou R$1,50 comprando flores para a mesa. Não porque tinha sobrando, mas porque Florence ensinou: haja como alguém que já recebeu. Isso é fé bíblica. 3 dias depois, uma vizinha apareceu batendo à porta. Sua patroa procurava uma governanta. Salário: 45 derrares por semana. 5 vezes o que Sara ganhava. Em 18 dias, Sara pagou todo o aluguel atrasado. Em 1 mês, sua despensa estava cheia. E no culto seguinte, ela testemunhou chorando: Deus sempre me ouviu. Eu é que orava errado, Florence disse depois. Sara ativou Gálatas 6:7. Quem semeia fé, colhe milagre. História 2. O pai desempregado que recebeu a promoção que não existia.
Thomas, 42 anos, líder de célula na igreja. Dedicado, amável, servo de todos. Mas há 8 meses estava desempregado. Já tinha enviado 127 currículos. Nenhuma resposta. Sua esposa trabalhava dobrado. Os filhos perguntavam por que não podiam mais comprar nada. E Thomas, mesmo firme na fé, começava a desanimar. Todas as manhãs ele acordava às 5, ajoelhava ao lado da cama e orava 1 hora pedindo a Deus: Senhor, abre uma porta, por favor, abre uma porta. Mas tudo continuava igual, até que um dia seu pastor lhe emprestou um livro de Florence Scovel Shinn. Thomas o devorou em uma noite. Uma frase o atingiu como um raio. Você não ora para convencer Deus. Você declara para alinhar sua fé ao que Deus já liberou. Na manhã seguinte, ele fez algo diferente. Abriu Apocalipse 3:8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Thomas ficou de pé, levantou as mãos e declarou com autoridade: Pai, segundo a tua palavra, eu não peço uma porta. Eu recebo a porta que o Senhor já abriu. Ninguém pode fechá-la. Eu entro nela agora. Ele disse isso uma única vez. E saiu de casa como alguém que já tinha emprego. 5 dias depois, o telefone tocou. Era o antigo chefe, o mesmo que o havia demitido meses antes. Thomas, percebi que cometi um erro. A empresa precisa de você, mas não para retornar ao mesmo cargo. Queremos você em uma posição superior, salário 40% maior. Thomas chorou ao desligar. O homem que o demitiu foi o instrumento para promovê-lo. Florence explicou: quando você para de pedir como mendigo e começa a declarar como filho, o céu responde. História 3. A viúva endividada que recebeu uma herança impossível. Dona Ruth, 68 anos, viúva, intercessora fiel da igreja, orava pelos jovens, pelos casamentos, pelas famílias. Mas ninguém sabia a luta que ela carregava sozinha. Um diagnóstico difícil, câncer, tratamentos caros e uma dívida hospitalar de 8.700. Sua aposentadoria era de R$ 420 por mês. Os filhos não tinham como ajudar. Cobradores ligavam diariamente. Uma tarde, uma jovem recém-convertida a visitou e disse: Dona Ruth, já ouviu falar de Florence Scovel Shinn? Ela ensina sobre Marcos 11:24. Deus já liberou. A senhora só precisa receber. Dona Ruth nunca tinha pensado assim. Sempre orou pedindo, nunca declarando como filha. Naquela noite, abriu Filipenses 4:19 sobre a mesa. Colocou a conta em cima da Bíblia. E disse, com as mãos trêmulas mas cheias de fé: Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Eu creio que já recebi. Eu decreto provisão divina. A dívida está paga no céu e será paga na terra. Ela agradeceu como se já estivesse resolvido e dormiu em paz pela primeira vez em semanas. 11 dias depois, chegou uma carta inesperada. Uma prima distante, que ela nem sabia que existia, havia falecido e deixado uma herança de 12.400 ralhos para ela. Exatamente o suficiente para pagar a dívida e sobrar. Florence disse certa vez: quando você declara segundo a palavra, o céu move até o que está fora do seu alcance. Essas 3 histórias mostram um padrão divino. Nenhum deles era especial, nem pastor, nem profeta. Eram apenas filhos que aprenderam a falar a língua do céu, a língua da fé que recebe antes de ver. Agora, a chave que transformou essas vidas vai ser entregue a você. Respire fundo. Prepare seu coração. O que vem agora não pode ser desouvido. Feche a porta da sua alma por alguns instantes, porque o que você vai ouvir agora não é mais conteúdo. É princípio divino, é lei espiritual bíblica, é segredo de Jesus revelado de forma direta. Florence fazia seus alunos prometerem diante de Deus que usariam essa revelação com responsabilidade espiritual, porque poder sem caráter é perigoso, e Jesus mesmo alertou em Tiago 3:10. Da mesma boca procedem bênção e maldição.
Não convém que isto se faça. O que vem agora precisa ser recebido com reverência. Respire fundo, prepare-se. Se estiver em um lugar barulhento, pause. Este é um momento de quarto fechado, como Jesus ensinou em Mateus 6,6. Você está pronto? Então escute. Jesus não disse, peçam com muita força, nem peçam 1000 vezes, nem peçam chorando até Deus se mover. Ele disse, creiam que já o receberam. Marcos 11:24. Isso significa algo profundo. No mundo espiritual, você recebe antes de ver. E a oração serve para concordar, não para convencer. Florence dizia que esse versículo opera como uma porta de 2 dimensões: a dimensão da fé, o invisível, e a dimensão da colheita, o visível. E Jesus te ensinou a acessar a primeira para manifestar a segunda. Mas como fazer isso? Como orar não pedindo, mas recebendo? Como decretar sem arrogância, mas com autoridade de filho? É isso que agora será revelado. Respire, olhe para dentro de você. Abra seu espírito, a revelação vem agora. Florence descobriu que Jesus deixou um decreto escondido dentro desse versículo. Um decreto simples, direto, alinhado ao Evangelho, impossível de ser confundido com manipulação ou misticismo barato. Ele é a síntese perfeita da fé cristã em ação. Aqui está, receba. Pai, eu creio que já recebi o que te pedi, e por isso te agradeço agora. Simples, direto, poderoso, totalmente bíblico. Agora, leia em voz alta, mesmo que apenas movendo os lábios. Pai, eu creio que já recebi, e por isso te agradeço agora. Sinta a presença do Espírito Santo aproximando. Sinta o arrepio na alma. Sinta a verdade entrando. Sinta a fé se alinhando. Quando você diz essas palavras, algo muda no plano invisível. É como se você estivesse assinando um documento diante do céu dizendo: eu deixo de ser mendigo, eu me torno filho que recebe. Agora vamos romper cada parte com a palavra de Deus, como Florence fazia com seus alunos. Pai não é Senhor distante. Não é Deus lá em cima, é Pai. Jesus nunca ensinou ninguém a orar dizendo Deus. Ele ensinou Pai Nosso. Por quê? Porque Pai significa relação. Pai significa herança. Pai significa acesso. Gálatas 4:7 declara: já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Quando você diz Pai, você já começa a oração no lugar certo, o lugar de quem recebe, não de quem mendiga. Eu creio. Crer não é um sentimento, é uma decisão espiritual. É um ato de autoridade. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é emoção, fé é postura. Quando você diz, eu creio, você está alinhando sua alma, sua mente e seu espírito com o que Deus já disse. Você está dizendo, eu aceito como verdade o que ainda não vejo, que já recebi. Aqui está o coração de Marcos 11:24. Tempo verbal, passado. Não é vou receber, é já recebi. É assim que o reino opera. Jesus não disse, creiam que vão receber. Ele disse, creiam que já receberam. Por quê? Porque no mundo espiritual, tudo já está concluído. Efésios 1:3 confirma: Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quando você diz, já recebi, você está se alinhando ao tempo do céu. Você está dizendo, o que Deus liberou, eu aceito. O que te pedi? Aqui está o equilíbrio perfeito entre ousadia e submissão. Você pede, porque pedir é bíblico. Mas você recebe, porque receber é fé. Você não está tentando manipular Deus. Está concordando com Ele. 1 João 5,14 garante: se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E a vontade de Deus está escrita nas promessas. E por isso te agradeço agora. Ação de graças é a assinatura da fé. Agradecer antes de ver é o selo da confiança verdadeira. Filipenses 4:6 manda: em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça. Por quê?
porque quem agradece antes é quem já recebeu no Espírito. A gratidão é a prova do recebimento. Agora, exatamente como Florence orientava, aqui está o passo a passo sagrado. Siga isso por 7 dias, mas siga corretamente. 1. Quando fazer logo ao acordar, antes de qualquer palavra, antes de olhar o celular. Salmo 5:3. De manhã apresentarei minha oração. A primeira palavra do dia é a semente do dia. 2. Onde fazer diante do espelho ou no seu quarto secreto. Tiago 1:23 fala de olhar no espelho espiritual. Jesus mandou orar em secreto. 3. Postura em pé, coluna ereta, mão no coração ou mãos erguidas. Isso ativa a autoridade e rendição. 4. Preparação. Respire fundo 3 vezes. Na terceira, pergunte ao Espírito Santo: eu creio? Ele vai te ajudar a crer. 5. O decreto pronuncie uma única vez com convicção. Pai, eu creio que já recebi o que te pedi, e por isso te agradeço agora. Não repita compulsivamente. Fé declara uma vez e descansa. 6. Pós-decreto, silêncio, gratidão. E ação alinhada durante o dia. Se você decretar e continuar reclamando, se contradiz. Se decretar e continuar com medo, cancela. Se decretar e continuar falando, não sei se vai dar, anula. Faça isso. Viva hoje como quem já recebeu. Isso é Marcos 11:24. Puro. Florence alertava alguns perigos espirituais. Não use para ganhar vantagem sobre outros. Isso é manipulação. Deus não opera nisso. Não declare por medo. Se declarar tentando forçar a bênção, você está em dúvida. E Tiago 1:6 diz que quem duvida não recebe. Não espere resultado imediato como se Deus fosse servo. Algumas respostas são instantâneas, outras processuais. Não volte atrás no decreto. Se declarou com fé, está feito. Repetir por medo. Arrancar a semente todo dia. Quando você entender isso, quando você aplicar isso, quando você viver isso, o impossível começará a se mover ao seu favor. E agora, no auge desse momento espiritual, quero que você faça algo. Se o Espírito Santo tocou seu coração agora, se você sentiu arrepio, calor, lágrimas, confirmação, então curta este vídeo agora, não por mim, mas como um testemunho público diante do céu de que você recebeu esta palavra. E compartilhe com alguém que está esperando por um milagre, porque Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará. A esta altura, você já percebeu que Marcos 11:24 não é apenas um versículo inspirador. Ele é um mecanismo espiritual, uma lei divina, uma tecnologia do reino que Jesus revelou aos seus discípulos e que Florence dedicou a vida inteira para decodificar. Mas agora, precisamos ir além da inspiração e entrar na compreensão profunda. Porque quando você entende o porquê funciona, sua fé deixa de ser frágil e se torna firme como rocha. E o que antes parecia milagre vira previsibilidade espiritual. Sim, previsibilidade. Não porque você controla Deus, mas porque Deus é fiel aos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Vamos destravar isso. Desde Gênesis, Deus revela que sua criação responde ao verbo, a palavra carregada de intenção. Gênesis 1:3. E Deus disse: haja luz. E houve. Deus não desejou luz. Deus declarou luz. Florence dizia: o universo criado por Deus não responde a lágrimas, mas à fé. Não reage ao medo, mas à certeza. É duro ouvir isso, mas é bíblico. Existem pessoas que oram chorando e continuam no mesmo lugar, e outras que declaram uma única frase com fé, e o milagre vem. Por quê? Porque Deus não responde emoção. Deus responde fé. Jesus disse isso: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Não disse: tudo é possível ao que sofre. Tudo é possível ao que implora. Crer é uma postura espiritual. Crer é um decreto interno. Crer é uma posição de filho, não de mendigo. Quando você declara, eu já recebi, o céu reconhece essa frequência como fé ativa. E fé ativa, colheita garantida.
Vamos destrinchar o texto de Marcos 11, 24. Tudo o que pedirdes em oração, ou seja, pedir é bíblico. E crede que já recebeste. Aqui está o segredo: receber no Espírito antes de ver, e assim será convosco. Deus deixa claro, o resultado vem depois do ato de crer. Jesus estava dizendo: no céu acontece primeiro, na terra acontece depois. Isso se repete em toda a Bíblia. Hebreus 11, 1. Convicção do que não se vê. Romanos 4,17. Deus chama à existência coisas que não existem. João 11,41. Jesus agradeceu antes de Lázaro sair. Florence dizia: você não está esperando Deus agir. Deus está esperando você crer. Quando você diz, eu já recebi, o mundo espiritual se alinha instantaneamente. Quando você continua o dia como quem já recebeu, o mundo físico segue o mesmo caminho. A metáfora do rio divino, como Florence explicava. Imagine a provisão de Deus como um rio enorme, constante, fluindo desde o trono do Pai. Esse rio nunca para, nunca diminui, nunca falha. É o que Jesus disse em João 7,38. Do interior fluirão rios de água viva. Mas, se existe um rio, por que tanta gente vive sem água? Porque falta o canal. Florence dizia: suas palavras são a pá que cava o canal entre você e o rio divino. Quando você declara fé, cava na direção certa. Quando reclama, cava na direção contrária. Quando duvida, joga a terra de volta no canal. Quando agradece, abre o leito para a água correr. Funcionamento espiritual simples. Palavra, paz, fé, canal aberto. Dúvida, paz, reclamação, canal entupido. Marcos 11, 24 é a pá perfeita. É a ferramenta que abre o canal para que a bênção flua. A ciência confirma o que a Bíblia já dizia, a revelação não para na Bíblia. A ciência moderna está, pouco a pouco, alcançando o que Florence pregava há mais de 100 anos e o que Jesus revelou há mais de 2000. Neurociência. Crede que já recebestes. Reprogramação da mente. Neurocientistas como Dr. Joe Dispenza e a cristã Dr. A. Caroline Leaf mostram algo extraordinário. O cérebro não distingue realidade vivida de realidade declarada com emoção. Ele começa a produzir sinais químicos, emocionais e físicos como se aquilo já estivesse acontecendo. Isso confirma Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da mente. Quando você declara, eu já recebi, o cérebro entra em estado de convicção. Suas ações mudam, suas percepções mudam, sua postura muda, e aquilo que você crê começa a tomar forma. Física quântica. A matéria responde ao observador. O experimento da dupla fenda revelou: a matéria se comporta diferente quando observada. Isso ecoa Hebreus 11, 3. O visível veio do invisível. Sua fé é a observação espiritual que molda o invisível para o visível. Quando você diz, já recebi, o mundo invisível reorganiza possibilidades inteiras. Epigenética. Pensamentos mudam seu corpo. Dr. Bruce Lipton comprovou que o que você pensa altera a expressão genética das células. Pensamentos de fé ativam cura, vitalidade, equilíbrio. Pensamentos de medo ativam proteção, retração, doença. Provérbios 17, 22 já dizia: o coração alegre é bom remédio. Quando você declara com fé, você cura até o corpo. Florence ensinava que existem 2 tipos de oração. Oração que implora: Deus, por favor, me ajude. Tom, medo base, dúvida. Resultado, bloqueio. Tiago 1, 6, 7. O que duvida não receberá coisa alguma. Oração repetitiva vazia, reza vã. Repetida 1000 vezes, sem emoção, sem fé. Jesus condenou isso em Mateus 6, 7. Oração focada no problema. Senhor, estou tão pobre, tão doente, tão sozinho. Você planta o que diz: morte ou vida. PV 18, 21. Oração no futuro. Um dia Deus vai fazer. Jesus não mandou crer no futuro, mandou crer que já recebeu. Agora, o outro lado. Decreto de fé.
O que Jesus ensinou. Pai. Identidade. Eu creio. Postura. Que já recebi. Alinhamento. Te agradeço agora. Selo esse decreto. Não força Deus. Ele alinha você ao que Deus já liberou. É filho assinando o que o Pai já aprovou. Fé não é emoção. Fé é concordância espiritual. Jesus nunca disse que não duvidaríamos. Ele disse que não devíamos nutrir a dúvida. Quando ela vier, não lute com força. Apenas diga: a mente carnal está tentando duvidar, mas a minha fé está firme. Tiago 4:7. Resisti ao diabo, e ele fugirá. 2. Não repita o decreto por medo. Isso rega a dúvida, não a fé. 3. Relembre o decreto. Eu já recebi, está selado. Deus é fiel. 4. Agradeça. 1 Tess 5:18. Em tudo dai graças. Gratidão é a vibração da fé madura. Tudo isso explica, de forma espiritual, bíblica e até científica, porque Marcos 11:24 funciona. Não importa sua classe social, sua história, seu passado, seu trauma, o reino responde ao que você crê, não ao que você teme. E agora, com essa revelação firmada no seu espírito, vou te conduzir ao próximo nível. Feche os olhos comigo por alguns segundos. Não tenha pressa. Este não é mais um vídeo. É um encontro espiritual. Seu espírito com a palavra, sua fé com a promessa, seu coração com o Pai. Respire profundamente. Deixe o ar entrar, sair, e com ele, deixe ir o medo, a ansiedade, o "e se não der certo?". Apenas por alguns instantes, permita-se sentir. Agora, imagine-se daqui a 90 dias. Você acorda antes do despertador e, pela primeira vez em muito tempo, o peito não dói. Aquela sensação de aperto que te acompanhava pela manhã desapareceu. Você senta na cama e percebe algo que quase esqueceu como era. Paz. Sim, a paz que excede todo entendimento. A mesma de Filipenses 4:7. Você caminha até o banheiro, olha-se no espelho e percebe que seus olhos não carregam mais medo, carregam convicção. A vida ainda não está perfeita, mas você está diferente. É como se algo dentro de você finalmente tivesse acordado. Você pega o celular. O saldo não te assusta mais. As mensagens não te paralisam mais. As contas não te esmagam mais, porque o medo perdeu poder. E onde o medo perde poder, o milagre encontra espaço. Você prepara seu café com calma. Não é mais aquela correria ansiosa, aquela mente acelerada calculando tudo. Você respira, sente o cheiro, agradece, do mesmo jeito que Jesus fez diante de 5 pães e 2 peixes, antes de multiplicar. E você sente, algo na sua vida está se alinhando. Não é apenas dinheiro chegando, não é apenas portas se abrindo. É você mudando, é seu espírito assumindo o controle do que sempre foi seu. Você já não se sente pequeno, nem abandonado, nem esquecido, nem um pedido perdido no céu. Você se sente filho. Você toca aquela conta que antes te dava medo e não sente mais desespero. Você sente autoridade, porque agora você sabe. Você ora como quem já recebeu. Você declara como quem tem herança. Você vive como quem carrega a marca do reino. E no fundo da alma, uma frase ecoa com força. Eu creio que já recebi. Agora, abra os olhos. Você não imaginou uma fantasia. Você tocou naquilo que já existe no mundo espiritual. Jeremias 29:11 diz que Deus já preparou planos de paz. Eles já existem. Romanos 8:17 diz que você é herdeiro. Isso já é realidade. Efésios 1:3 diz que todas as bênçãos já foram liberadas. Isso já é fato espiritual. Você não está esperando Deus decidir. Deus está esperando você receber. E eu sei que você já passou por dias difíceis. Tem coisas que você nunca contou para ninguém. Noites em que você chorou sozinho, dores que ninguém percebeu, humilhações que você engoliu calado. Momentos em que você perguntou: Deus, será que o Senhor ainda me vê? Ele viu cada lágrima,
Ele viu cada tentativa, ele viu seu esforço, ele viu sua fé, mesmo cansada. Ele viu sua alma tentando não desmoronar. E ele te trouxe aqui hoje. Não pelo algoritmo, não por acaso, mas porque este vídeo é resposta a orações antigas. Você ficou até aqui quando milhares clicaram e foram embora. Você sentiu algo no espírito, um toque suave, uma presença santa, uma confirmação interna. Por quê? Porque Atos 17:27 diz que Deus marca tempos e momentos. E este é o seu. Não pense que está atrasado. Não pense que perdeu sua chance. Não pense que o céu esqueceu seu nome. Você está exatamente onde seria transformado. Você não é fraco, não é incapaz, não é indigno. Você só estava orando do jeito errado. E hoje, Jesus te ensinou como orar como filho. E agora, algo precisa ficar muito claro. Você não precisa de mim, não precisa de Florence, não precisa de grandes líderes espirituais, porque 1 João 2:27 declara: a unção que vocês receberam de Deus permanece em vocês. Você já tem tudo. Sempre teve. Só precisava lembrar. Quando você começar a declarar como Jesus ensinou, quando você começar a viver como quem já recebeu, quando você começar a agradecer antes de ver, os céus vão se reorganizar ao seu favor. As oportunidades virão, as portas se alinharão, as pessoas certas aparecerão. Não porque você forçou, mas porque você creu. E agora, deixe que eu te diga algo que talvez você nunca ouviu. Você não é mendigo espiritual. Você é herdeiro do reino. Você é sacerdote real. Você é luz que não pode ficar escondida. Você é resposta de Deus para alguém. Você é porta-voz do Verbo Criador. E tudo começa, tudo muda, tudo se transforma quando você dá um único passo, crer que já recebeu. E é por isso que eu preciso te convidar a algo. Se o Espírito Santo te tocou neste vídeo, se você sentiu lágrima, arrepio, paz, calor, confirmação, curta agora. Não como gesto digital, mas como testificação pública da fé que Deus acendeu em você. Agora sim, o que Deus liberou para você em Marcos 11:24 está selado. Você não é mais quem apertou o play. É filho que lembrou da própria herança. Agora, viva como quem já recebeu. Que o Pai confirme esta palavra na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo Portal Divino.